Olá, eu sou Marcos Valério XR, no dia 1º de junho de 2020, e tem ocorrido com muita regularidade acusações de que o governo Bolsonaro estaria praticando uma eugenia. Essa afirmação muito imprecisa já surgiu inclusive em alguns portais relativamente de autoexpressão, acusando que a abordagem de selecionar, pré-selecionar um determinado segmento da sociedade para ser sacrificado em contaminação por coronavírus em nome da economia, pressuporia uma espécie de eugenia, principalmente quando se leva em consideração a ideia de que só vai morrer os mais fracos, os mais velhos e os mais fortes sobrevivem. Mas essa noção está totalmente equivocada, isso não faz nenhum sentido. E, na verdade, é até bem simples de entender. Eugenia, literalmente, é a produção do melhor, a geração, gen, gerar. E eu é um prefixo grego que significa melhor ou bom. Só que para você promover efetivamente um processo de eugenia, você tem que focar, antes de tudo, na produção. Ou seja, no caso da espécie humana, na reprodução dos bons genes. Ou seja, seria você selecionar parte da humanidade para que apenas aquela que é considerada melhor se reproduza e a outra não. Nós fazemos isso o tempo todo com espécies animais para querer otimizar o desempenho de uma raça, especialmente no sentido de produção em massa de alimentos. Também fazemos às vezes o contrário, por motivos estéticos, como por exemplo algumas raças de cachorros completamente tronchas, que não teriam a menor possibilidade de sobreviver num ambiente natural. Só que esse conceito de eugenia, para ele fazer sentido, o foco tem que estar na reprodução. E acontece que nessa mentalidade de achar que só os mais velhos ou os com comorbidades vão morrer, na maioria esmagadora das vezes, eles já passaram da idade reprodutiva. Então isso não tem nenhum cabimento. Para você realmente ter uma política eugênica, você teria que selecionar um segmento significativo da população, não basta morrer 0,01%. Teria que pegar um segmento significativo e desde jovem impedir que eles se reproduzissem. E a maioria esmagadora das pessoas se reproduz nas faixas dos 20 a 30 anos. Um pouquinho antes, um pouquinho depois. Se a idade onde predominam as mortes por coronavírus tiver de 40 anos para cima, já era, já não tem impacto eugênico nenhum, mesmo que atingisse uma quantidade esmagadora de pessoas. Portanto, não faz sentido falar em eugenia, esse desconhecimento do conceito. E essa confusão, em parte, é explicada porque, por outro lado, é possível sim sustentar a afirmação de que há pelo menos uma dimensão de genocídio nessa política bolsonarista. Genocídio são termos diferentes, o cídio de assassinato e o genus é de segmento étnico, uma certa parte, um povo, uma etnia qualquer. Só que o conceito de genocídio ele é bem mais complexo e, na verdade, ele é recente, ele surge depois da Segunda Guerra Mundial. Há uma imensa discussão sobre o que é, o que deixa de ser. Há um certo dissenso a esse respeito e ao longo da história foi se mudando o que pode ou não ser considerado genocídio. Para se dar conta das dificuldades, chegou-se a criar o conceito de crime contra a humanidade, que é para tentar dirimir algumas dúvidas, mas o fato é que existe uma imensa discussão que torna o termo suficientemente elástico para que seja usado de várias formas. A única coisa que é evidente que o genocídio, e isso é o tempo todo, significa a eliminação sistemática, no todo ou na parte, de algum segmento da sociedade, alguma parte, geralmente é considerado no sentido étnico, ou seja, uma etnia, ou uma raça, se você preferir, uma religião, uma nacionalidade. Via de regra, não se costuma frisar, por exemplo, uma preferência ideológica, mas se você admite a ideia de um genocídio por questões religiosas, eu não vejo por que você não admitiria por questões ideológicas. E você pode estender o conceito para mais longe. Então, sim, se você seleciona um segmento qualquer da população no qual, para ser sacrificada,
mesmo que não seja de uma forma direta e intencional, mas que você está disposto a deliberadamente sacrificar aquela parte em nome de alguma outra coisa, sim, você tem um genocídio. Ou seja, se você admite que um determinado grupo, quer seja os mais idosos, os mais adoentados, os que têm alguns problemas, vão ter que morrer numa determinada quantidade maior do que poderia para um outro propósito, isso é uma política genocida. Sim, é perfeitamente defensável chamar Bolsonaro, o seu governo Bolsonaro, de genocida. Isso é tão autoevidente que, por exemplo, os primeiros a se manifestarem em nome da economia, como por exemplo o Roberto Justus, ou lá o dono da Madeiro, o Luciano Hang, o dono dos Girafas, todos eles admitiram muito claramente que relaxar as políticas de isolamento social iria sim aumentar o número de mortes. Eles assumiram isso abertamente. O que estavam dizendo é que iria aumentar o número de mortes pela doença, mas iria diminuir o número de mortos pelas consequências econômicas. Então assumiu-se sim essa postura. O fato de que essa troca é simplesmente falsa, isso não tem embasamento histórico, não deveria nem entrar muito aqui, mas o fato é que há inúmeros estudos históricos de que, pelo menos em países mais desenvolvidos, como é o caso do Brasil, nós não somos África subsaariana, pelo menos nesses países, crises econômicas não aumentam os índices de mortalidade. Pelo contrário, às vezes até diminui. Mas assim, sem entrar nesse ponto. O fato é que se admitiu isso. E não é possível, sob nenhum viés racional, negar que você expor mais as pessoas à contaminação numa epidemia vai aumentar o número de mortes para aquelas pessoas infectadas. Isso não tem como. Não tem como você afirmar que você aplicar um isolamento, uma quarentena, um lockdown não tem efeito em termos de suprimir, de pelo menos reduzir a incidência de mortes. Isso aí vai contra a totalidade de tudo que nós entendemos sobre o assunto há séculos. De conhecimento de doenças de epidemia, isso todo mundo faz. Se você ficou doente, você sabe que está infectado, é uma tendência natural que você nem vá para determinados lugares para evitar contaminar outras pessoas, ou o contrário, você querer se afastar de pessoas que estão contaminadas. Isso é obviedade. Tem condição. Só um canalha desprezível daquele Osmar Terra mesmo para dizer uma asneira monumental daquela depois de errar de uma forma grosseira nas suas previsões, nas quais ele disse que se desmoralizaria e se desmoralizou e errou brutalmente feio, e o desgraçado nem para assumir isso e continua aí tentando piorar ainda mais a situação. Mas assim, se você assume abertamente, sim, nós vamos fazer tal coisa, e essa parte aqui realmente vai morrer mais, em nome de alguma outra coisa, é a abordagem genocida. Pode não ser numericamente significativa. O próprio Bolsonaro já falou há muitos anos atrás de que tinha que impor uma ditadura e matar uns 30 mil. Ele já tinha falado. A primeira vez que eu ouvi falar em Bolsonaro, eu ainda era adolescente, entrando na adolescência. Foi num recortezinho da extinta revista Visão, que era uma concorrente da Veja, onde ele dizia que se tivesse oportunidade de novamente chegar ao poder, não ia sobrar um só dos canalhas e fascinos de esquerda para contar a história. Ele repetiu isso inúmeras vezes. Ele tem esse viés que assume abertamente e propõe promover um genocídio. É porque o pessoal não tem força política para isso, mas se tivesse, promovia um genocídio sim. Então sim, é um governo genocida, não tenha dúvida. Não é eugênico, não tem nada a ver com eugenia. A situação só é tolerável porque há uma confusão dos conceitos, e um processo eugênico pode implicar num genocídio, claro. Você pode selecionar aquela parcela ali que você não quer que se reproduza e matar todo mundo. Então o genocídio pode ser útil para o processo eugênico, mas ele por si só não garante eugenia nenhuma, e ao mesmo tempo um processo eugênico pode não envolver mortalidade nenhuma. Portanto, não tem eugenia nenhuma aí. Mas sim, há genocídio. Eu sou Marcos Valério XR e hoje é o dia 1º de junho de 2020. Obrigado por sua atenção.